Ele acredita que eu escolhi um jeito que eu nunca tive. Vamos lá, vê se dá ok agora, Alexandre. Agora deu, obrigado. Tá, joia. Obrigado. E agora, acho Nada. que vamos nós. Você vai mesmo viajar? Com todo o coração, de Agora tem que ver a questão do áudio, né? Eu preciso de um tempo longo. Silenciar aí o povo, né? Uhum. Mas vem cá, será que antes de você viajar, seguir comigo na casa da Lida? Eu queria conversar com a Lida e contar tudo que a gente descobriu. Obrigada. E o Léo subiu tão irritado. Eu acho que o Léo está só preocupado com a sua segurança. Então, pessoal, vamos dando início à nossa aula, tá? Em respeito ao pessoal que chegou no horário. Boa noite. Boa noite, Jaceira. Boa noite. Tudo bom, Alexandre? Que bom Tudo estar aqui ótimo. com você novamente. Tudo ótimo. Bom Que ter você aqui ótimo. conosco. Pessoal, vamos dar início à nossa aula, tá? Tá todo mundo vendo o slide? Tudo certo? Tudo bem, Mavi? Aí? Dá para ver o Tudo sim, slide? tudo certo. Então, vamos lá. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes na nossa aula da semana do equilíbrio energético, né? Uma proposta feita para que a gente fale durante 3 dias sobre equilíbrio energético, né? E o foco vai ser a saúde, né? Então, a energia envolve vários fatores, né? Então, desde a emoção, da saúde, do propósito de vida e até de fatores mais energéticos, mentais e espirituais, né? O nosso foco vai ser saúde, mas a gente vai dividir isso em 3 etapas, tá? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Barros, sou fisioterapeuta, né, e acupunturista, e muita gente me pergunta por que fisioterapia, né? Já minha, minha família é de outro ramo, mas eu tive na minha infância um chamado para isso, né? Que foi uma doença. Eu tive asma na infância e precisei fazer muita fisioterapia. Então, a, a minha brincadeira na infância era ler revistinha, né? Então, qualquer outra brincadeira provocava tosse, falta de ar, e aí as coisas de criança, normalmente, até o alimento fazia mal. E aí eu me incomodava muito a questão das doenças, e eu acreditava muito em energia, né? Então, via minha avó, meus parentes falar sobre energia, sobre plantas, então eu passei a gostar muito disso. E na fisioterapia eu me encontrei, né? Mas no meio disso eu servi o exército. E aí me deu vontade também de ser militar, já que na infância eu não pude brincar de soldado, me deu uma vontade de brincar de soldado. E aí veio a profissão policial também. Então hoje eu sou policial, fisioterapeuta e acupunturista. E juntando tudo, eu sou policial dentro da polícia, né? Eu sou fisioterapeuta dentro da polícia. Então, aqui é o Marcelo, é um grande amigo, policial, e a gente estava lá fazendo atendimento. E, assim, hoje eu faço muito o que eu gosto, né? Então, eu trabalho muito com fisioterapia, acupuntura, e minha melhor profissão hoje é ser pai. É o que eu mais me dedico a aprender, a praticar e exercer, porque tudo isso passa muito rápido, né? Então, dentro dessa visão energética da vida, tudo tem um propósito e um dos propósitos é manter a nossa vida sempre ativa. E uma das formas da gente se manter sempre vivo é deixando memórias nas pessoas, né? E aí, esses são os meus pequenos, a Helena e Felipe, e é um prazer compartilhar um pouco da minha vida com vocês, tá? E eu digo minha vida porque falar de energia é a minha vida, né? É isso que eu sou, é isso que eu faço, e eu quero deixar um pouco disso para vocês, né? Nessa semana do equilíbrio energético. Então, hoje a gente vai falar de uma forma bem geral sobre a energia, mas principalmente em outra cultura, tá? Muitos de vocês aqui, né, já temos 24 participantes, muitos de vocês são focados na parte da visão da medicina chinesa, né? Eu conheço vários aqui e outros lá pelo Instagram eu vi que tem um foco mais na parte da medicina chinesa. Mas a energia foi praticada em relação à saúde
por várias culturas, né? E a nossa Semana do Equilíbrio Energético vai focar nisso, no ser humano como um todo, tá? Suas conexões com a natureza, suas conexões com os ciclos de vida e principalmente com ele mesmo, né? Então a gente tem várias formas de manipular energia. Algumas pessoas acham isso muito místico, mas um toque de mão muitas vezes dá um choque, né? Que a gente carrega uma carga elétrica, muitas vezes por fricção com a roupa, com o cabelo, mas também na nossa própria energia, tá? Então, a gente tem uma qualidade de energia que vai muito além do que só eletricidade, uma energia mental, ou até energia espiritual. E na nossa visão de corpo físico, é muito importante a gente manter a nossa energia, né? Fluindo, funcionando dentro dos diversos aspectos e das diversas linhas que falam sobre energia. Então, a minha formação é acupunturista, a minha base de terapia é a visão da medicina tradicional chinesa, seja com acupuntura, seja com massagens, seja com a fitoterapia, a dietética, mas hoje eu convidei uma pessoa para falar com vocês sobre uma outra visão, tá? Muito rica, uma visão bem completa de saúde da pessoa, do aspecto emocional, do aspecto constitucional, que na visão da acupuntura nós temos 5 elementos, mas na visão da Ayurveda é bem completa também, tá? Então, como muita gente aqui já sabe muito sobre energia na visão da medicina chinesa, eu quero começar essa semana de uma forma diferente, tá? Falando da energia na visão da Ayurveda, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a lei bifásica, o equilíbrio bifásico do ser humano entre ação e relaxamento, dia e noite, yin e yang, né? Mas que não é só isso, é um movimento que existe nessas energias, tá? Então, chega um terceiro elemento aí, tá? Que é o movimento e que na visão da Ayurveda tem muito para se falar sobre isso, tá? Amanhã nós vamos nos encontrar novamente nesse mesmo bate-horário para falar sobre a energia no homem, a energia que circula no corpo do homem, que ela tem uma conexão com o ambiente, com o seu estado emocional, com o seu estado evolutivo, né? E como ela pode ser organizada através de alguns estímulos, tá? E na quinta-feira, na terceira aula, nós vamos nos encontrar para falar sobre a saúde da mulher, né? Para quem sabe um pouco do meu dia a dia, eu trabalho muito com gestantes e tentantes, e foi aí que eu conheci a Mavi, né? Tive o prazer de conhecer ela. E nesse ramo de acupuntura, você pode trabalhar com muitos aspectos, né? Com saúde, com criança. Hoje eu atendi um garotinho que tem 22 dias, né? Então estava com disestesia, que era cólica. Então hoje a gente atende desde o recém-nascido até o idoso, né? Então, com a acupuntura, a gente pode trabalhar vários aspectos, mas na visão da energia, a gente estudando um pouquinho mais, dá para a gente entender qual aspecto a gente pode mobilizar essa energia para dar uma resposta muito melhor, né? Desde um leve toque numa criança, que questão de poucos minutos ali, a gente liberou a energia dela e ela conseguiu fazer cocô. A mãe, que é pediatra, ficou ali assustada com alguns toques que a gente fez lá no pezinho do bebê e ele começou a soltar tudo que estava preso e sorrindo, né? E ele fazia isso chorando, né? Chorando, depois de muito se espremer, que é a disquesia, né? Com a cólica, aí conseguia fazer, liberar, mas depois de muita dor, tá? E a gente fez ali de uma forma leve, é uma coisa fantástica que a gente tem para fazer com uma mobilização energética, que nada mais é do que isso, né? Então a gente consegue trabalhar o corpo físico através do corpo mental, né? Ou corpo energético, né? E nisso nós temos várias culturas para falar sobre isso, né? São várias as visões de energia, e eu falo isso sem criticar, sem nenhum pudor também sobre a visão que cada um tem. Rodrigo, a gente trabalhou muito dentro de um local religioso, né? Então a gente trabalha trazendo essa visão de que o ser humano não é só físico, tem muito de energia, tem muito do aspecto energético e espiritual, e cada cultura vai voltar para a sua necessidade, né? O que eles acham melhor, tá? E aí vem
essa nossa primeira aula para falar um pouco sobre isso, o início disso, porque tem muita coisa para se falar e eu não quero tomar tanto tempo, né? Que eu quero passar a palavra agora para minha amiga Mavi, que vai contar um pouco para vocês sobre essa visão da dualidade na visão da Ayurveda, tá? Tudo bem, Mavi? Você pode Então, vamos compartilhar um lá. pouco com a gente? Com Quem certeza. não está com papel e caneta, por favor, pegue papel e caneta. Eu já vou pegar aqui o meu, tem muita coisa interessante. Ai, gente, pois, primeiramente, boa noite, muito bem-vindos a, né, todos aqui presentes. Primeiro, muito obrigada, né? Obrigada, Alexandre, pelo convite, obrigada pela. É muito bom dividir o palco, né, aqui com você. E quando eu falo palco, nem é para um lugar especial, porque realmente todos aqui estão em busca de mais conhecimento, em busca de mais harmonia, mais energia. E então, assim, nesse intuito de compartilhar esse conhecimento sagrado, que para mim é sagrado e eu trato dessa forma, que é o Ayurveda, né? Então, eu vou primeiramente tentar aqui só como é que a gente vai parar aqui a tua, eu não sei por que que não sai aqui, mas Minha tudo bem. apresentação. Você É, pode trocar. É, né? isso. Foi. Pronto, então vamos iniciar aqui. Ótimo. Ok, pronto. Então é que eu estava aí. Então vamos lá. Então vamos iniciar falando sobre, principalmente, né, o que eu quero focar hoje com vocês aqui é a visão energética ou a visão ayurvédica da mente, que é onde situa-se, né, ou mente e emoções, ou seja, corpos sutis, né, onde a energia realmente está ali presente, né, e que com certeza reverbera para o nosso físico, né? Então a gente vai, claro, falar. Então, inicialmente, antes de começar aqui os 5 elementos, só voltando, eu me apresentei muito rápido, falei só Mavi Arruda, né? Mas eu sou especialista e terapeuta Ayurveda e atendo no consultório e também no meio digital, né? A gente está trabalhando nesse sentido. Então, no final aí eu vou passar para vocês, né? Os meus no site, Instagram, quem quiser para acompanhar. A história com a Ayurveda veio de uma busca justamente por esse equilíbrio energético, esse equilíbrio da vida, e daí que nasceu essa linda amizade, né, que eu conheci, tive o prazer de conhecer o Alexandre, para poder a gente trabalhar o corpo, a mente, né, o espírito. E aí, nesse trabalho, o que que aconteceu? Foi a perda de 3 gestações que me levou a ir mais profundo. Então, eu tive 3 gestações perdidas, e nisso eu entendi que eu precisava ir além, precisava ir um pouco mais profundo para entender o que estava acontecendo com essa energia, né? Já que eu tinha mudado a parte física, com a atividade física, com um pouco da alimentação, mas ainda faltava muito mais. E aí o Ayurveda chegou, né? Dizem os sábios que quando você está pronto, o Ayurveda chega na sua vida, porque realmente é um conhecimento ímpar, né? E o Ayurveda, o que é esse Ayurveda? O Ayurveda significa Ayur, vida, e Veda, conhecimento. Então, é o conhecimento da vida. E não é simplesmente conhecimento generalizado, distante da vida, não, é o conhecimento minucioso do seu dia a dia, o que você precisa, o que você pode reequilibrar, o que está fora agravado, o que está faltando, Então você vai dosando sono, clima, comida, estilo de vida, emoções, para ter uma vida plena, saudável, né? Um bem-estar, uma vitalidade. E isso é o que busca o Ayurveda, por isso esse conhecimento que traz a vida, né? E tudo começa lá, né? Justamente sei lá, tem gente que fala 8.000 anos, tem gente que fala desde que a humanidade é a humanidade, ou seja, é milenar, né? Tem uma história muito extensa, muito longa, e exatamente os textos clássicos, sei lá, se a gente pega um texto clássico Certo, de um né? grande Mesma vida do autor, que a outra. de Charak Samhita, por exemplo.
há 3.000 anos ele escreveu. Você pega o texto, é exatamente o texto que é trabalhado hoje, atualíssimo, com os grandes mecanismos tecnológicos hoje, está se comprovando coisas que estão descritas minuciosamente nesses textos, e é belíssimo. Quanto mais se estuda, mais encantado se fica, né? Mas é assim a sensação, não só minha, mas de todos que compartilham, né, dessa vivência com o Ayurveda. E tudo começa, como eu falei, com os 5 elementos, que em sânscrito, que é a base da língua, porque a medicina do Ayurveda é a medicina mais antiga, né, de acordo com a história, e fala-se que necessitou-se dessa mecanismo, dessas ferramentas para trazer saúde para a população, para a humanidade que estava vivendo em um caos, né? Mas essa população nasceu, assim, todo esse contexto, a natureza, tudo na natureza, pessoas, animais, plantas, nasceram ou formaram-se nesse universo, né, nesse planeta, através de uma mistura dos 5 elementos. Então, lá na Índia, né, na região que hoje é a Índia, se fala nesses 5 grandes elementos, ou Maha Ucha, né? Que é esses 5 grandes elementos que é o bem conhecido água, terra, fogo, ar e éter. E a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Por quê? Porque, na verdade, eles formam tudo, né? Então, podem ser pensados não somente como uma questão física, puramente física desses elementos, mas padrões energéticos. Então, a gente falar de energia e não falar dos 5 elementos, a gente não consegue entender muito do que o Ayurveda realmente quer trazer, quer falar. Então, a Terra, ela representa essa energia fria, uma energia pesada, uma energia mais densa, mais sólida, estável e seca. Então, a gente fala disso, atributos que são típicos da Terra. A água também apresenta uma energia fria, mas, por sua vez, tem uma fluidez, já é um pouco menos densa e pesada, macia e líquida. Fogo tem o seu atributo quente, que é o único dos elementos que tem esse atributo quente, sutil, móvel, seco e bem afiado. O ar está seco, frio, né, áspero, cheio de movimento, e o espaço, ou éter, que é o que a gente chama, é todo esse contexto para entrar todos esses elementos, ou seja, é um espaço, é realmente a vastidão onde tudo cabe. Se a gente for colocar esses elementos no nosso corpo físico, eles são facilmente percebidos, né? Por exemplo, a terra, os músculos, os ossos, tudo que é pesado, denso, que dá estrutura, a água, todos os líquidos, fluidos, né, que tem no nosso corpo, o fogo, através da digestão, do poder digestivo, através da visão, através da captação do pensamento, né, através do entendimento, da inteligência, o ar, através dos movimentos que estão realizando o tempo todo no nosso organismo, movimentos de pensamento, de deglutição, de fala, de eliminações, né, movimento circulatório de todo o sangue, e o espaço é onde tudo isso cabe. Então, vamos pensar em termos de cabeça, nós temos espaço para o cérebro estar presente, nós temos a caixa torácica para todos os órgãos estarem presentes, nós temos espaço na célula para todos os componentes das células existirem. Então, a gente precisa do espaço antes de tudo, né? Esses 5 elementos, eles vão se manifestar claramente nesse mundo individual, formando cada ser, formando cada elemento material. Mas todos eles vão existir, né, para montar, inclusive, o nosso corpo, para desempenhar cada coisa, como eu acabei de mencionar. E daí, desses 5 elementos, né, o Panchamahabhuta, ou seja, todos esses 5 elementos vão formar os que a gente chama de doshas. Então, quando se fala em Ayurveda, esse nome, né, essa nomenclatura dosha, se fala com muita frequência. Por quê? Porque dosha é uma constituição, o que vai caracterizar cada ser com a sua constituição própria. Que constituição é essa, Mabi? Essa constituição é como se fôssemos balança, e ao
termos concebidos lá com pai e mãe, né? A gente recebe de pai e mãe, de suas células, no óvulo e no espermatozoide, um pouco, uma distribuição daqueles elementos para formar uma balancinha própria nossa, né? Então, a gente tem, por exemplo, um pouquinho do fogo, um pouquinho da água, um pouquinho do éter, um pouquinho... E da célula da mãe e do pai, a gente vai formar esse ser único que nós somos. Então, nós temos uma distribuição única desses 5 elementos no nosso corpo. Mas a gente vai ter uma prioridade, ou seja, uma distribuição um pouquinho maior de algum elemento em detrimento de outro. Então, tem gente, por exemplo, que nasce com um pouquinho mais de fogo e água, tem uns que têm um pouco mais de éter e ar, enfim. E nisso se criou esse sistema chamado tridosha. Por que tri? Porque são 3 doshas possíveis, né? Formados nesse momento. E forma nossa, não precisa nem chegar a esse nome, mas é só para mencionar para vocês que é a nossa Prakriti. A nossa Prakriti é a nossa constituição original, que é justamente quando nós somos concebidos. Na gestação, a gente já vai mudando essa formatação, né? Se a gente apresenta mais ar e éter, a gente chama esse dosha de Vata. O Vata é aquele que tem os 2 elementos mais leves, mais sutis. Então, são pessoas, geralmente, né, que Vata, no Ayurveda, é a energia responsável pelo movimento. Imagine, ar e espaço é um vento, né? É um movimento permanente de algo, de pensamento, de fluidos, de falas, de tudo que o corpo faz, movimento mesmo físico. Então, a gente vai ter Vata. Então, todos os movimentos do corpo físico, pensamentos, emoções, sistema circulatório, nervoso, respiratório, tudo precisa eliminação, precisa do movimento do Vata. Então, nós somos 3 doshas, mas nós temos um pezinho mais em um do que em outro, né? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. O Vata, por ter esses 2 elementos mais leves, a gente tem pessoas com constituições muito finas, são aquelas pessoas mais magras, mais presentes com ossos, né? Que a gente vê, ossos proeminentes. São pessoas agitadas, que gostam de se movimentar, gostam de agitar, que iniciam uma fala, mas já foi, já esquece o final da frase. E deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, quem tiver ainda com ligado aí, eu peço para desligar. Então, assim, esse Vata vai trazer essa aceleração de pessoas, né? Assim, das características, de atributos que as pessoas podem ter. O Pitta é aquela pessoa que vai ter 2 elementos preponderantes, né? Ou seja, em maior quantidade, o fogo e a água. A pessoa Pitta, na ciência do Ayurveda, é aquela responsável, as características maiores de Pitta são aquelas que são responsáveis pela transformação, o metabolismo, ou seja, a digestão. Então, a gente tem um Pitta, né, um fogo muito importante, que é o do estômago, que é o nosso poder, o Agni, né, que é o nosso poder de digestão, nosso fogo digestivo. Então, o Pitta são características de pessoas que têm uma fluidez na fala, uma liderança, pessoas que, como um fogo, que são muito focadas realmente, vão determinadas, tem um corpo mediano, nem são tão magras, nem são tão gordinhas, são geralmente musculosas, e pessoas que têm boa articulação mental, assim, né, percepção de fala, de articular ideias, né? Então, essa pessoa geralmente é uma pessoa Pitta, mas por ter o fogo presente, o que é que tem como característica também? Muito a irritabilidade, né? São aquelas pessoas que têm uma irritabilidade muito presente. Aí nós temos também o terceiro e último, que é o dosha Kapha, onde temos os 2 elementos mais pesados, né, na visão do Ayurveda, os 2 elementos da natureza mais pesados, água e terra. E essa energia, ela é responsável, imaginem, água e terra é aquilo que cria estrutura, um barro que você faz
um jarro, que você faz uma peça. Então, você precisa desses dois elementos para trazer estrutura, coesão. Então, a gente fala aí de músculos, de ossos, né? Aquilo que mantém o corpo sustentado. Então, a estrutura CAFA se dá pelo um corpo físico que permite viver essa matéria, né? E pela base emocional, ou seja, são pessoas com água e terra caracterizadas por principalmente elementos de sentimentos mais emotivas, são mais paradas, são mais lentas, são mais, sabe, com a memória muito boa, mas ela precisa estudar várias vezes, mas uma vez fixado, aquilo ali morre com ela para sempre. São pessoas que têm uma amorosidade, né? Um ganho de massa, ou seja, eles têm uma estrutura corporal maior, mais forte. Então, essa é uma pessoa do tipo CAFA. Muito bem, até agora a gente está falando do corpo físico, porque é a isso que se remete o dosha. Dosha está ligado à estrutura física, à constituição física. Muito importante, muito interessante que a gente observe isso e que traga equilíbrio nisso, né? Por quê? Porque se você agrava um desses doshas, você acaba prejudicando todo o funcionamento do corpo. Então, se você tem um vata muito agitado, muito aumentado, você acaba agravando todos os demais, porque ele é responsável pelo movimento. Se você tem um pita muito agravado, é muito fogo presente no seu sistema. Se você tem um kapha muito aumentado, você pesa o corpo, pesa o organismo e acaba tendo um sobrepeso, um sentimento de melancolia, depressão. Então, tudo isso vai sendo observado em todas as nossas funções, em todos os nossos comportamentos, e o dosha físico, né, a parte física é muito relevante, sem dúvida. Mas aqui o foco nessa semana da energia, né, do equilíbrio energético, a gente vai falar sobre os gunas, né? Os gunas são os doshas mais da mente, né? Ou humores da mente. Então, a gente fala gunas também em três, né? São três gunas, e são forças que são essenciais na determinação da estrutura mental, psicológica, emocional, ou seja, mais sutil, dos corpos mais sutis das pessoas. Então, são qualidades, são padrões mentais que isso vai determinando toda a energia que envolve seu comportamento, seus pensamentos, seus padrões de vida, né? Suas escolhas. E isso, a maneira de agir, de perceber os estímulos externos, né? Então, tudo isso vai sendo determinado pelas gunas. E essas gunas, como eu falei para vocês, tem três também, né? Por isso que é um sistema também trigunas. Eles são dinâmicos, eles não estão parados como tudo na natureza, nada está parado, então eles também estão sendo alterados e modificados a todo instante. E a gente necessita, como vamos ver no final, dos três movimentos, das três energias. Aqui Ai, Mavi, mas o Alexandre acabou de falar que não são duas energias no sistema da medicina tradicional chinesa. Sim, a gente pode falar que são dois pesos, mas a gente tem o equilíbrio, né? Então, se a gente falar em termos de balança, a base da balançazinha é considerado desses gunas, uma dessas gunas para o Ayurveda. E tem um peso e tem o outro peso, que aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, vão influenciar os doshas, que a gente acabou de ver, né? Bem rapidamente, bem superficialmente, porque isso aqui daria aulas e aulas e aulas só sobre os doshas, mas, como eu disse, o foco vai ficar na parte mais sutil. Então, sofre influências diárias e o externo influencia o interno e vice-versa, o interno vai influenciar o externo. Então, as gunas, elas constituem esse nível mais profundo do que os doshas, justamente porque a gente está falando de corpos mais sutis, não só do corpo físico. E vão nos ajudar a entender a nossa natureza mental, a natureza emocional e também a natureza espiritual, e como tudo isso funciona na nossa vida. A gente fala aí dos 5 koshas, né? Koshas, para o Ayurveda, né? Temos 5 corpos.
né? Koshas são corpos em sânscrito. Então, os 5 corpos do mais denso, que é o Annamaya Kosha, que é o nosso corpo físico. Aí nós temos o Pranamaya Kosha, que é o nosso corpo da energia vital, do prana. O terceiro corpo mais sutil é o chamado Manomaya Kosha. Mano é mente, então é o nosso corpo mental. Temos o Vijnanamaya Kosha, né, que aí é a parte das emoções. E o Ananda Maya Kosha, que é o supremo, né? O Ananda é a plenitude, né? Então, que é o nosso corpo mais, né? O corpo espiritual, digamos assim, né? O corpo mais sutil de todos e a nossa, onde reside aí a nossa ligação com o divino. Muito bem, lembram que eu falei da balancinha e aqui está ela, a nossa balancinha. Então, nós temos aqui o equilíbrio, né? Então, vamos iniciar esse entendimento das gunas pelo equilíbrio, tá? Não vamos ainda nem para um lado nem para o outro. Vamos entender o que é esse tão desejado equilíbrio energético. Para o Ayurveda, o nome chama-se Sattva. Isso é com V, mas para o sânscrito, né, a gente acaba falando como U, né? Então, é Sattva, né? Tem gente que chama Sattva, mas é Sattva. Então, a energia Sattva é uma qualidade neutra, né? De equilíbrio, de harmonia, de pureza. Quero saber onde apaga aqui, coisa, mas enfim, deixa para lá. Então, essa qualidade neutra de equilíbrio, de harmonia, de pureza, de saúde e de bem-estar. Então, para o Ayurveda, esse é o nosso estado de plenitude, nosso estado máximo de saúde, onde a vitalidade está realmente máxima, né? Serve de âncora para as demais energias. Olhem só, não é que é o nosso desejo de ficarmos sátua e de mantermos uma energia sátua, mas serve de âncora, ou seja, a gente tem que ter as outras duas energias para o equilíbrio, né? A gente vai ter que ancorar em sátua, ou seja, no equilíbrio, mas não significa que a gente não precise das duas outras que vou explicar mais à frente. Então, com um ponto de equilíbrio, tudo que é sátua, né, sático, promove a clareza na mente, a harmonia, discernimento, né, e paz, tá? Então, aspectos mentais que promove esse estado, que é promovido através desse estado, é de felicidade, de paz, de amor, sentimentos geradores de saúde, né? Uma paz, uma tranquilidade que realmente é o que a gente busca. Aquele que tem sátua, né, opa, voltando aqui, né, que está ali como a busca dessa energia sátua, costuma ter esses momentos de inspiração, outros de uma tranquila sensação de alegria, mas também de um afeto, mas esse afeto desinteressado, né? Aquele afeto genuíno, aquele afeto de realmente querer o bem, querer fazer, de servir. Então, mantém-se calmo, né? Quase como em um estado meditativo, né? Hoje em dia, a gente sabe que esse estado sátua, praticamente, a gente não consegue visualizar com ninguém praticando, ou seja, é um monge que está lá, não sei, né, no seu templo, ancorado ali naquela energia para manter, né? Mas a gente não está falando nesse extremo, né? Quer falar que momentos do seu dia, momentos da sua vida, onde você consegue manter esse equilíbrio, manter essa base de sustentação da sua energia para trazer essa inspiração, para trazer essa calma, essa mansidão para a sua vida, né? Então, são conhecidos como indivíduos, né? Conhecidos como indivíduos dotados de consciência interior. Então, quem está nessa busca do conhecimento, quem está essa jornada de sempre buscar, conhecer e aplicar, a gente acaba entrando nessa energia, né, de consciência maior, então unificando mente e coração. São sempre tendenciosos a ver o lado bom de tudo, né, e olhar a vida com uma experiência bela, né, como o próprio Alexandre falou aí, da vivência de ser pai,
né? Assim como eu, com a vivência de ser mãe, porque depois dos 3 anos, das 3 gestações que eu falei que perdi, e da busca através do Ayurveda, eu consegui ser mãe aos 42 anos de uma filha linda que completou 3 anos na semana passada. Então, assim, é só alegria realmente de viver uma experiência bela, maravilhosa, como essa que eu tanto desejei e consegui através dessa mudança e esse conhecimento, né? Então, sattva, em sua essência, representa características de luz, de pureza. Por isso, essa luz, esse discernimento, essa clareza de conseguir enxergar as situações com seus diversos aspectos, com as suas diversas nuances, com as suas várias possibilidades, né? Não ficar tendencioso a isso ou aquilo. A gente manter-se neutro, né? Lembra que a primeira frasezinha lá que eu falei, a palavra foi neutro. Então, a satisfação, a bondade, a compaixão, a inteligência e a cooperação, né? É um sentimento típico de uma energia sáttva. Então, tá bem aí a figura que representa isso, né? Pessoas que possuem sáttva como essa predominância de energia, que ancora as demais energias, tá vivenciando sempre essa disposição de ânimo, né? E pode se identificar algumas características. Citei somente algumas, mas tem muitas, né? Então, coragem, ou seja, ímpeto de fazer o que precisa ser feito, que a gente chama no Ayurveda no conhecimento védico, né? De seguir o Dharma, de fazer o que precisa ser feito. Integridade, né? Manter a sua integridade, sua capacidade de perdão, ausência de paixão, de raiva, de ciúme, ou seja, de sentimentos exagerados, né? Impulsivos, que geram uma força muito grande, um desgaste muito grande para o organismo como um todo. Calma, cuidam de si, dos seus corpos, justamente por esse bom discernimento, sobre essa clareza que eles mantêm, atenciosos e mantêm justamente o equilíbrio energético necessário para ser constante, né, e retroalimentando esse sistema. E começamos, então, o equilíbrio, mas tem uma outra ponta, né, desse entendimento, que é a nossa segunda energia, a nossa segunda guna, através dessa visão do Ayurveda. O nome dessa segunda guna, que significa movimento, que significa aceleração, chama-se Rajas, né? Ou uma energia rajásica. Então, Rajas, se estiver qualquer coisa que traga essa perturbação, né, domínio sobre a mente, vai desencadear uma hiperatividade mental. E isso a gente consegue visualizar muito facilmente em todos nós, em pacientes, em tudo, né? Então, Rajas é esse movimento super mega acelerado que qualquer pessoa que tem acesso a isso aqui hoje em dia consegue saber o que eu estou falando, né? Consegue saber que a gente, em poucos minutos, consegue acelerar e dar uma hiperatividade mental que não tínhamos há bem pouco tempo, né? A gente fala aí em 20 anos, a gente não tinha esse hiperestímulo através de um aparelho. Então, a mente, em um estado rajásico, ela tende a um entendimento. Então, por isso que se chama passional, né? Porque ela vai ter um entendimento de paixão mesmo. Não, eu gosto disso, eu quero aquilo, eu entendo isso. Então, eu estou do lado do fulano, é passional. E coloca toda essa sua energia em realizar ou alcançar algo, facilmente entra em estados de raiva, de estresse ou de muita frustração, né? E a pessoa pode ter emoções muito, né, vivenciadas no dia de hoje, que é a ansiedade, a agressividade e pensamentos muito ruins, maldosos, né, destrutivos. Então, é uma hiperatividade mental, uma energia muito acelerada, tá? Tudo que gera muito movimento, muito aceleramento. A mente não para um só minuto. É como se abríssemos todos os aplicativos do nosso celular. É como se abríssemos todos os programas do nosso computador. E a gente está fazendo o quê? Gastando, consumindo toda a nossa energia, né? A gente tem um preço alto para pagar quando a gente está com esse rajas em excesso, né? Quando a gente traz esse movimento em excesso. Mas temos também que destacar que sem rajas nada acontece.
Então, para você acordar, para você sair da cama, para você realizar sua vida, para você realizar seus sonhos, para você estudar, para estar aqui assistindo essa aula, você precisou de um movimento, precisou entrar lá no grupo, precisou estar acompanhando as redes sociais do Alexandre, precisou estar... Então, tem um movimento para as coisas acontecerem. Então, a gente precisa dessa energia de movimento para nos alimentar, para nos exercitar, para a gente trazer movimento mesmo, para trazer saúde. A gente não tem saúde parado, porque, como eu falei bem pouco tempo atrás, a gente viu que na natureza nada está parado, tudo está em movimento. Então, a gente precisa desse movimento para trazer vida, para trazer algo diferente, novo, transformações, conhecimentos, realizações de sonhos, né? Então, assim, os aspectos mentais, quando a gente tem essas gunas, né? Essa guna do rajas, é tentar só mudar aqui, ok, para não atrapalhar todo mundo. A gente tem, a ansiedade, a agitação, a irritabilidade, a paixão, como aspectos mentais, como energias que estão movimentando nossos aspectos, né, mais sutis. Então, esse movimento em excesso, sim, traz essa ansiedade, traz agitação, irritação, paixão, mas a gente não pode dizer que, por exemplo, a agitação ou paixão, por exemplo, ou um certo grau de ansiedade, irritabilidade, não sejam salutar. Não significa aí que a gente está abominando rajas, né? É isso que eu quero deixar para vocês, assim, a cada momento eu estou passando o que cada um faz, a gente já imediatamente pensar, então isso é o ruim, essa energia é ruim. Então, vale observar que esse movimento ele é fundamental, porque senão não há energia, não há realmente transformações. Então, ao contrário dessa mente sática, a pessoa que possui rajas como dominante nunca está plenamente em paz, né? Ela está sempre, sabe, querendo um pouco mais, querendo agitada, no sentido de o que vai acontecer, o que vai ter, né? E com constantes possíveis explosões de raivas, desejos arrebatadores, rajas intensos, torna esse indivíduo descontente, inquieto, né? Nunca está contente, nunca está satisfeito, sempre quer mais, eu sempre tenho que movimentar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais, sem conseguir se sentar e permanecer tranquilo, quieto, ouvir, né? Até ouvir é complicado, até manter uma conversa para quem tem a mente rajas em demasia, é complicado porque é uma pessoa que só fala, ela não para escutar o que o outro tem a falar. E isso precisa estar fazendo, né, alguma coisa, algo, não importa o quê. Então, está o tempo todo gastando energia. Seus desejos precisam estar realizados de uma maneira ou de outra, caso contrário, sua vida vai se tornar deplorável. Então, é muito apegado ao poder, aos bens materiais, né? Isso em pessoas em demasia com essa energia, tá? Ressalte-se. Apesar da boa energia, eles tendem a atividade excessiva e acabam ficando impacientes, inconstantes e exaustos, né? Por que não? Né? Quem não tem essa cara aí, depois de uma noite no computador, frente ao computador, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, né? Então, por sua vez aí, a gente passa para características que eles têm, né? Então, desejo insaciável, sobretudo, pensamentos muito perturbados, não tem clareza, porque é tanto pensamento acontecendo ao mesmo tempo que não param para assentar e observar, né? Não tem essa clareza para observar o todo. Existem só aspectos que saltam logo para não perder tempo. Pá, pronto, e ali já tomam uma decisão. E nisso acabam, né, tendo todas essas consequências de raiva, de ego, de ganância por acabar em excesso, querendo mais, mais e mais, luxúria, inveja, distração e turbulência na mente, né? Pessoas que mantêm uma mente excessivamente ativa. Para que seja bem aproveitado, esse rajas, esse guna, deve estar sempre em equilíbrio com sattva, né? Ou seja, manter
a âncora de Sattva, nunca esquecer que a âncora é Sattva. Então, essa energia vai promover uma expressão positiva, ancorada em Sattva, responsável por todas as atividades criativas, construtivas, o impulso de fazer o novo, de aprender o novo, de realizar sonhos, de fazer projetos, né? De gerar energia e entusiasmo para concretizá-las. Então, isso é um Rajas em Sattva, né? Ou seja, ancorado numa boa energia equilibrada. E, por fim, a última energia, né, a energia Tamas, que eu botei esse peso aí justamente para entender o peso de Tamas, né? Tamas é uma qualidade que esse nome Tamas significa ignorância, né? Então, não é ignorância do bruto, não, é ignorância da falta de conhecimento, da falta de discernimento, da falta de análise, ou seja, julgamento, né? Então, da resistência à mudança, da expansão e de novas informações. Então, é aquela pessoa fechada para o novo, para qualquer coisa que seja diferente. Então, eu já me travo para poder nem chegar a questionar qualquer coisa. Não, deixa eu ficar com o que eu tenho aqui, eu não quero nem saber dessa nova análise aí, não, desse novo conhecimento. Então, vem atribuído, por isso atrelado a esse nome, da ignorância, né? Falta a falsa impressão e a sensação de estabilidade, ou seja, aquela pessoa que, bom, já estou nesse meu nível, não pretendo mais, ou seja, estou parada e parada quero ficar, né? Então, é por isso representado por esse peso. Eu não vi figura mais apropriada para representar Tamas. Tamas é aquele embotamento, né? Se eu fosse representar assim facilmente, por exemplo, um lago, a Sattva seria aquele lago bem límpido, paradinho, que dá para ver o reflexo das nuvens, das árvores, um espelho. Ali é Sattva. Raja seria uma água completamente agitada, né, turbulenta, que você não enxerga nada na sua superfície. E Tamas seria essa água enlodada, embotada, cheia de lodo, de lama, ou seja, bem escura, bem pesada, né? E aí vem a ideia da mente, ou seja, das energias embotadas, letárgicas, inércia, né, inertes, uma preguiça, e aí vem atrelado a isso os sentimentos e emoções que levam à depressão, a sentimentos de vingança, ou até mesmo suicidas e outras coisas. Então, por exemplo, comer em demasia é um hábito que é tamásico. Por quê? Você tira facilmente quando você come uma feijoada ou come, né, uma galinha caipira, ou sei lá, você come e você faz o quê? Ai, deita ali, porque se eu me mexer, eu não sei nem o que acontece, né? Zera a nossa energia, a gente tem que ficar ali giboiando, né? Então, isso é uma energia tamásica, essa energia, sabe, de, ai meu Deus, eu vou ter que levantar, ai meu Deus, eu vou ter que fazer, ai, me deixa quieto, não, sabe? Tudo que remete a essa lentidão, esse parado mesmo, tudo muito parado é tamásico. Então, aspectos mentais são mentes ou pensamentos depressivos, a tristeza, a melancolia, né? A separatividade, acha que está separado do todo. Então, é uma mente muito complexa, é uma energia muito complexa de se trabalhar, porque a pessoa, quando ela leva o estilo de vida dela a esse ponto, né? Ou seja, do tamas em demasia, é de uma dificuldade gigantesca de fazer qualquer ação, né? Então, Tamas é caracterizado por essa mente fora de foco, sempre desatenta, muito monótona, dominada por forças inconscientes, né? Ou seja, eu não sei nem por que eu estou escolhendo isso, mas eu não quero mais, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não me chama para isso. Então, você não sabe nem por quê, está lá no seu inconsciente mesmo. Pessoas tamásicas tendem a estar bloqueadas ou emoções estagnadas e também são acometidas de mau hábitos, né? Vícios. São pessoas facilmente que chegam a vícios porque elas não pensam, elas não não conseguem materializar, né? Tanto rajas como tamas, elas estão atendendo tendência a vícios, mas são vícios distintos. Quando se fala em vícios rajásicos, são vícios
de agitação, drogas, álcool, né? Que álcool tem aquela fase rajásica e depois vira tamas, né? Que você entra naquele estado melancólico, depressivo e pesado. Então, e isso tudo, ou seja, tudo que você for avaliar pode ter as 3 energias e vão ter fases distintas também percebidas em cada energia. Então, tornando-os incapazes de questionar essa condição. Acaba na ignorância que eu mencionei lá no início. Então, considerado um verdadeiro atoleiro mental, tá? É justamente aquela ideia do atoleiro. Roda, 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 roda e não sai do lugar. Tamas é a condição presente sempre que Sattva e Rajas deixam de atuar. Então, quando a gente não tem Sattva, não tem Rajas, a gente chega em Tamas, né? Ou quando a gente usa Sattva, sua energia equilibrada toda, e entra em rajas por muito movimento, muito movimento. O que que acontece quando a gente se movimenta muito? É só imaginar a gente fazendo uma atividade física muito intensa. O que que acontece depois? A gente cansa e vai, exausto, deitar e descansar ali por um tempo. Tem gente que faz aqueles movimentos de CrossFit, né? Que depois termina lá, fica meia hora estirado no chão para poder ter condições de levantar e ir embora. Então, assim, rajas é quando acaba todo o movimento, o que que sobra? Tamas. Não existe outra coisa. Então, por isso que eu disse que são os pacientes, ou são as avaliações mais difíceis de fazer, ou as ajudas mais complexas de fazer, porque você tem uma pessoa completamente inerte, sem vontade e sem condições de questionar por que que estão tão paradas. Elas simplesmente querem estar paradas. Então, trazer, primeiramente, elas para o movimento é um grande passo para depois trazer para o equilíbrio, que é esse o caminho que eu vou mostrar já para vocês. Então, aí é a figura que caracteriza essa pessoa sátua. Mas as características vão além, como eu falei, tristeza, letargia, torpor, medo, ignorância, obstinação, desespero forte e profundo, tendências suicidas, violência, a escuridão de pensamentos, de mente, de emoções, desamparo, a resistência, uma confusão mental. Então, é muito problemático realmente você estar numa energia exacerbada de tamas. Esses fatores, né, passam a dominar a mente do indivíduo e ele pode se tornar, né, esquecido, sonolento, apático, né, aquela pessoa, nem lembro mais, e é mesmo aniversário do fulano, tá bom, depois eu ligo, sabe? Para ela tanto faz, não tem mais sentido, muita coisa, né? Então, a pessoa sob essa influência e dominação pode se tornar mais parecida com um animal do que com um ser humano. Tamanho né, a loucura desse torpor, né? Existe ausência de julgamento claro, existe dificuldade de discernir certo e errado, assim como o animal, né? Ele vai só reagir em casos extremos e às vezes se tornando até meio perverso. Bom, aí eu faço a pergunta, então, rajas é ruim, tamas é ruim, e o que fazer para equilibrar então essa energia, essa mente? Bom, como eu já vinha falando, rajas não é ruim e tamas também não é ruim. Nossa, Mavi, mas tu falou tanta coisa horrível aí de tamas, tanta coisa horrível de rajas. Como assim elas não são energias ruins? De rajas eu já falei para vocês, né? Qualquer iniciativa, qualquer movimento que você faz na sua vida, você precisa dessa energia de expansão, de movimento, de trazer transformação. Mas a energia de tamas, Mavi, como é que ela é boa? Porque a gente precisa descansar, porque a gente precisa repousar, a gente precisa parar, precisa dormir. Quem não tem uma energia tamas e está só em rajas, ou seja, aquela pessoa extremamente ansiosa, lembra quais são as características? Ansiosas, agitada, nervosa, irritada. Ela consegue dormir bem? Não, infelizmente, né? Então, só o que a gente vê são pessoas que têm essa característica, né? E tamas precisa de justamente esse movimento de, opa, eu preciso aquietar. Opa, cansei, agora deixa eu parar um pouquinho. Então, o descanso, o repouso, o movimento mais lento, na hora certa e apropriada, ele é perfeito para o equilíbrio e saúde do corpo.
Agora, ele não pode estar em demasia, né? Porque em demasia ele vai causar tudo isso que eu falei para vocês. Então, a gente precisa das 3 energias em equilíbrio para ter uma mente sátua. Porque se a gente não tiver tamas em equilíbrio, ou seja, fazendo o repouso correto na hora correta, rajas para fazer os movimentos corretos na hora correta, a gente não vai chegar ao equilíbrio de sátua, né? Então é isso que traz, né, o movimento, o restabelecimento do equilíbrio mental é trazer tamas para rajas, ou seja, o parado para o movimento para o equilíbrio, e aí ampliar esse equilíbrio, né? Aprofundando esse estado de harmonia, de meditação, de percepção da vida, da verdade, com Deus, né? Uno com Deus, com a essência e com as práticas espirituais. Por isso que somos, né? Esses corpos que eu falei para vocês, é tão importante a gente mentalizar e observar isso no nosso dia a dia. Mavi, e na visão do Ayurveda, tem como a gente equilibrar isso como? Através de práticas, como eu acabei de mencionar, né? De fazer essa conexão, de fazer essas práticas espirituais, de trazer exercício físico para ter um movimento de rajas correto, trazer o descanso, o repouso, o sono, que são os pilares dentro da visão do Ayurveda de tamas, para a gente ter esse sattva, mas a gente consegue também através do alimento, né? Então, o alimento tanto vai influenciar a mente e o seu funcionamento, como a mente vai influenciar nossas escolhas alimentares. Então, quanto mais tamas a gente tiver, mais propensos a comer algo tamásico para nossa, trazendo para a nossa energia mais algo daquele sistema que a gente já está muito exacerbado. Quanto mais rajasco, mais alimentos rajasco a gente quer. Então, a gente tem como a gente influenciar isso através de uma boa alimentação, retroalimentando o sistema corretamente, né? Então, sátua vem aqueles alimentos frescos, orgânicos, saborosos, sem químicos, sem processamento, né? E tudo que realmente não tenha conservantes, que não tenha acidulantes, corantes e etc., vai trazer aí uma mente mais sátua, né? E sátua também está no ar, no prana, né? Na atividade física, sátua vai estar numa boa meditação, sátua vai estar na oração, sátua vai estar em outras práticas também. Rajas são alimentos que muito fritos, por exemplo, fritos, né? Alimentos estimulantes, alimentos processados, muito salgados, alimentos com tempero rajásicos, cebola e alho, são alimentos rajásicos, né? Aceleram muito a nossa energia, a nossa mente. Café, chás, estimulantes, né? Álcool, carnes, chocolates e tudo isso traz a mente para ficar mais rajasca, vão interferir negativamente nesse nosso sistema e prejudicando também a nossa digestão, que vai agravar nossos doshas, né? Tamas são alimentos pesados, lembrem vocês, né? Toda essa característica de peso está relacionada a tamas. Então, carne de baixa qualidade, cogumelos, comida de micro-ondas. Por que, Mavi? Micro-ondas, airfry? Porque são alimentos sem prana, sem energia, são alimentos desvitalizados, digamos assim, né? Então, tudo que é cogumelo, Mavi, porque estão lá fungos, a visão do Ayurveda é um pouco mais ampla, né? Então, tem as energias de cada alimento, né? Tem a potência de cada alimento, e isso aí daria outras aulas, né? Então, congelados também, porque está sem essa vitalidade, enlatados da mesma forma, comida velha da mesma forma, alimentos ultraprocessados, então não se fala carne, por exemplo, dentro de uma caixa, legumes dentro de uma lata, isso não, sabe, não é alimento. Isso vai ali te saciar biologicamente ali, né? Mas não vai trazer nutrição para o teu corpo, não vai trazer energia para o teu corpo. Então, muitos aditivos químicos, fast food, álcool também entra, porque eu falei para vocês que tem a fase tamásica, né? Cigarros e drogas. E alimentos preparados com ingredientes frescos, mas ingeridos dias depois. Então, alimentos que muito se passa lá na geladeira também não é interessante para quem já está com esse tamas exacerbado, né? Porque enfraquece a nossa imunidade, leva ao aparecimento de doenças e todo esse estado tamásico que eu já acabei de mencionar.
E os doshas e os gunas, Mavi, tem alguma correlação direta? Bom, tem correlação, mas não diretamente, né? Como assim? Não é porque uma pessoa é pita que ela tem um guna de rajas, né? Não é porque uma pessoa é vata que ela vai ter... Não, não tem né, essa relação direta, mas os doshas em desequilíbrio vão afetar nossa mente. Lógico, nós somos um corpo só, né? Então, a mente afetada vai influenciar o corpo e assim vai. E os gunas também afetam o vata, o pitta e o kapha. Então, pode levar ao desequilíbrio energético e a enfermidades. E tanto doshas quanto gunas são compostos pelos mesmos 5 elementos da natureza. Então, o Ayurveda, para o Ayurveda, tudo está direcionado, né? Está relacionado, tudo afeta de maneira sutil o equilíbrio que mantém a nossa saúde como um todo. E aqui a gente finaliza, né? Eu falei até demais, assim, mas eu espero que não tenha estendido tanto, que não tenha ficado muito denso e pesado, porque realmente não são assuntos, mas eu trouxe de maneira para a gente entender um pouco, né? O que que é essa energia na visão do Ayurveda, o que que é o Ayurveda, né? Pelo menos assim, minimamente, uma pincelada para despertar aí um pouco da curiosidade e do interesse em observar também como é o trabalho energético e sutil dentro da visão dessa medicina milenar, chamada Ayurveda. Aqui é a minha rede social, né, @Ayurveda, e também nessa semana, no final dessa semana também eu vou estar com o site, onde vai ter blog, vai ter matérias, né, depois a gente divulga, e também aqui o meu consultório, o meu contato, né, de consultório, que também quem quiser depois, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me perguntar por lá, e ficamos por aqui. Alexandre, tá por aí? Oi, Mavi, Oi, tô sim, tá tudo oi. anotado. E Tudo como a Ângela anotado? falou, a gente tem que estudar muito, né, Ângela? Tem que estudar muito, é muita Ai, coisa. ai, é Mas, muito, muito rico, né, de sim, informações, são muitos aspectos, né, muitos aspectos que a gente leva em consideração para a boa energia, para a boa saúde de um indivíduo, mas, na verdade, assim, são muitas coisas, mas é muito simples, né? O Ayurveda, ele tem essa característica de ser muito simples na aplicação, na prática, no dia a dia. Quando você vai vivenciando o Ayurveda, você vai observando que tudo está conectado e tudo está relacionado e você vai sentindo sutilmente, porque é o que o Ayurveda preza, é a autoobservação para você ter o autocuidado e a autorresponsabilidade, né? Então, tudo está com você, você com as suas possibilidades de controlar a sua saúde, controlar não, de trazer a boa saúde para a sua vida, né? Para suas emoções, para os seus pensamentos, para a sua mente, e trazer uma boa energia. Alguma ah, dúvida, querem passar, se quiserem depois, né, mandar, não sei como é que vai ser o sistema, Alexandre, a gente vai se ver ainda, né, não, na sim, próxima, na quinta-feira, mas sim. fiquem à vontade também, depois, se quiserem mandar, pode ficar à vontade, quiserem fazer alguma pergunta agora. Sim. Muito obrigado, Mavi. Eu agradeço demais porque eu queria trazer uma pessoa que soubesse falar da forma mais simples de tudo isso que realmente abrange a Ayurveda e associar na visão da medicina chinesa, né? Porque a visão da medicina chinesa já é muito abrangente. E a Sim, Ayurveda consegue associar, né, os rajas com o yang do movimento, né? As exato, tamas com o exato, yin, que é o repouso, que que é é o o frio, repouso, que é o que é o alimento mais acolhimento, que é... pesado, né? Então, Exatamente, é isso. E a gente precisa disso para conseguir trazer um tratamento mais completo, porque na visão da medicina chinesa, muita gente só usa agulha, no máximo a moxa para o calor, mas na sim, dietética chinesa, para a gente encontrar um alimento frio e úmido, quente e fresco, e aí a uhum. gente se perde muito. Então, na visão da Ayurveda, com certeza acrescenta muito. Aí espero que a gente possa ter Isso, mais encontros. com certeza, a gente vai ter sim, porque, por exemplo, falando nisso na dietética, né, é uma das principais formas de você equilibrar essa balancinha, né? A gente viu lá os 5 elementos, mas e aí como é que eu vou equilibrar esses 5 elementos? Se eu estou muito fogo, né? A gente já vive aqui, por exemplo, tem outras pessoas de outras cidades, mas a gente vive em Teresina, né?
que é uma Sim. cidade extremamente quente, ou seja, o fogo, o elemento fogo está presente na temperatura, no clima da nossa cidade. Se a gente come, ou seja, se tem um trabalho muito estressante, muito agitado, ou seja, isso leva a fogo também, né? Se a gente tem, por exemplo, uma alimentação onde a prioridade é uma comida apimentada, uma comida salgada, uma comida ácida, são os 3 sabores que também apresentam o elemento fogo como principal, Sim. você está somando vários fatores do elemento fogo, né? Para Então, infartar é rápido, você né? vai ter, com certeza, uma exacerbação desse fogo em alguma parte do teu corpo, porque vai chegar num limite onde vai vir ajas, ou seja, esse movimento exacerbado, vai vir alergias, vai vir, por exemplo, acidez extrema no estômago, como gastrites, como esofagite, né? Vai ter problemas de pele, de olho, né? Porque são típicos de problema pita, né? São problemas de elemento fogo. Então, a gente entendendo que essa dinâmica, bom, eu já moro numa cidade muito quente, já moro onde já tem um elemento fogo muito forte, presente. O que que eu faço na minha alimentação para balancear, para contrabalancear esse elemento fogo em excesso? Né? A minha vida já é muito agitada, já é muito estressante. Então, o que que eu como, o que que eu bebo, o que que eu boto para dentro do meu sistema que tem essa característica oposta? Então, eu tenho que ter alimentos resfriantes, de potência fria, de Sim. elementos, né, mais seriam o quê? Alimentos resfriantes, como, por exemplo, hortelã, como alimentos adocicados, o sabor doce, o sabor adstringente, o sabor amargo, né? São 3 sabores que acalmam essa, né, folhas verdes escuras, ervas como o hortelã, como o cardamomo, né, especiarias, que a maioria são de quente, mas tem algumas resfriantes. Então, trazer esse frio, trazer esse contrabalancear para poder você ter a sua vida tranquila. Então, assim, Ah, é essa sabedoria que a gente vai dosando, né? Eu acredito que na medicina tradicional chinesa também, né, justamente traz essa sabedoria. O Ayurveda traz essa sabedoria. Quando a gente consegue ter essas visões e encaixar isso, nossa, né, é uma alegria é, para si, né, para quem está próximo de você, sua família, e para seus pacientes e futuros, né, atendimentos que você tem um discernimento bem maior, bem mais amplo, trazendo é. essa sabedoria. E a Então, proposta é essa, né, Mavi? A gente se cuidar e cuidar dos nossos, né? E, isso. Eu consequência, tenho, cuidar dos pacientes. mencionei aí da minha filha de 3 anos, ela está aqui com 3 anos, nunca tomou nenhum antibiótico, nenhum corticoide, nada, assim, as gripinhas, né, mesmo no colégio, passam tudo à base do chá, tudo à base dos óleos essenciais. Então, Sim. assim, uma bênção quando a gente consegue entender, né, como ajudar sem precisar, né, não que a medicamento alopático não seja não, mas ele tem um momento, né? Não precisa ser de uso exacerbado, né? A gente pode trazer esse natural, essa sabedoria para trazer saúde para a sua vida. Oh, legal. Tá Obrigado, Mavi. joia? Muito Gente, obrigado. obrigada, eu que agradeço. Vou ficar mais um pedacinho aqui e curiar um pouquinho do teu aqui para aprender também, né? Eu Tá sou uma bem, tá eterna bem. conhecimento aqui, nunca é demais, né? Tá bem, Então, boa obrigado. noite, obrigada aí a todos vocês, eu estou aqui por aqui. Obrigado, Mavi. Pessoal, a Mavi tem a Lana, de 3 anos. Ela disse, Alexandre, eu tenho que ir cedo, porque daqui a pouco tem o horário de sono da Lana, né? Que a gente vai colocar, né? E aí a gente vai estar voltando para o Yin e o Yang, né? Para o nosso Yin e Yang, que é a visão da medicina chinesa, para a gente estar compartilhando aqui um pouco sobre esse link da visão Ayurveda com a medicina chinesa, né? Da dualidade que a gente vinha falando. Então, nessa dualidade do Yin e do Yang, tem todo um conceito taoísta que não é só o Yin e Yang. Você não é só Yin ou Yang, né? Você está. E isso tem um terceiro fator que é o movimento. Então, ou o movimento está muito forte para você ser muito 880, ou está muito lento para ficar parado, né? E parar muito yin ou muito tempo yang, como um estado de luto, que a pessoa fica muito yin, né? Muito tamas, né? Muito pesado, depressivo, triste, sem movimento
e aí fica muito parado, né? Muito yin, ou muito yang. Então, todo esse movimento do yin e do yang são qualidades do sopro, do estado mental, do espírito, né? Que são formas opostas e complementares, e que isso tem que ter um ritmo e uma harmonia. Então, o yin e o yang não são coisas, mas são qualidades. E aí eu posso estar yin e posso estar yang, não é porque eu sou homem que eu vou ser sempre yang, né? Não é que é uma mulher, por isso que tem esse pedacinho do yin no yang e um pedacinho do yang no yin, né? Pelo aspecto de um fenômeno que se apresenta em tudo que está, e por isso é um princípio taoísta, né? O movimento do sopro. E de acordo com o capítulo 2 do Suen, que é o livro do Imperador Amarelo, né? Um livro que traz muito conhecimento dessa prática, diz que cada ser humano tem a habilidade de preservar ou até mesmo de destruir esse equilíbrio, né? Essa composição harmoniosa. Então, basta a gente viver um apego, né? Um apego que seria um momento em que a gente prefere se apegar a um certo estado e viver aquela, por exemplo, uma primavera que a gente está vivendo agora, que é muito bonita, os ipês amarelos, né? Aquela coisa do crescimento, florescimento, fertilidade, mas a gente não quer viver o outono, onde cai as folhas, né? Que a gente cai cabelo, a pele fica ressecada, né? O pulmão vai ter mais energia, e aí a gente pode ter apegos, e aí a gente destrói essa harmonia. Que se em algum ser vivo ela tiver alguma variação e se afastar do que é normal, da ordem natural, né, do que deveria ser, o dia se transformar em noite, a noite se transformar em dia, aí poderá ter a doença e até mesmo a morte. E se a gente conseguir equilibrar o yin e o yang no nosso paciente, isso já vai trazer uma grande satisfação, né? Os rajas, né, os movimentos, a questão do desejo pelo picante, pela fritura, e aí a gente vê que o paciente só quer comer fritura, e aí a gente, opa, aí tem coisa. Muitas vezes o corpo dele está buscando uma reserva de energia muito rápida, para queimar muito rápida, e já gera de novo um desejo por açúcar, frituras, e isso faz com que a gente veja um estado de desequilíbrio, né? E muitas vezes o paciente não se avalia. Então, esse nosso papel é ser um espelho limpo para que o paciente possa se refletir da melhor forma, né? Então, a manutenção da saúde depende do estado de equilíbrio adequado desses movimentos, né? Do yang, do yin, do estado de início do yin, do final do yin, que seria a percepção do dia e da noite, né? Então, a Ayurveda fala muito, né? Eu aprendi muito com a Mavi sobre assistir o pôr do sol e assistir o nascer do sol, que é muito importante para o nosso cérebro, para a gente entender que o dia está começando, muda toda a nossa rede hormonal, a nossa rede energética, quando a gente entra no ciclo biológico. A gente respeita o ciclo de, opa, está na hora de desligar as luzes brancas e começar a dormir mais cedo, né? Então, isso depende para saber aonde é que vai a energia no nosso corpo, né? Então, amanhã a gente vai falar muito sobre aonde a energia pode estar estagnada, como é que ela flui, o que que a gente pode fazer para a energia fluir, e a Mavi já falou muito sobre alimentação, né? O que comer em cada estado mais tama, né? Mais yin, ou estado mais rajas, mais yang, ou no estado de lentidão, que é do sattva, né? Eu anotei direitinho, viu, Mavi? Onde ancora, né? Onde fica parado, que é o estado de oração, que é o estado do novo, é o estado da mão vazia, né? É como se fosse a mão vazia que só entra alguma coisa se ela estiver vazia. Enquanto a gente tiver com a mão cheia, a gente vai estar muito raja, né? Muito movimento. E se a mão estiver fechada, mesmo estando vazia, é como se fosse o tamas, né? Que é o estado yin. Eu me fechar para um relacionamento depois de um problema no relacionamento. E não quero mais me relacionar com ninguém. Então, tudo isso são estados e movimentos da nossa energia, né? Então, a energia yin, na visão da medicina chinesa, está mais ligada ao feminino, né? À matéria, ao repouso, ao frio, ao que é profundo, à noite e ao próprio estado feminino. Então, a gente pode entrar e sair do estado mais yin, pode estar em mais repouso ou mais movimento, né? Então, esse equilíbrio yin-yang é muito importante, pois se o yang, na visão da medicina chinesa, está mais ligado ao
masculino, né? Mas tem muita mulher que é masculina, né? Que é mais determinada, que é mais enérgica, que se movimenta mais, né? Então, isso é natural, mas pela visão da medicina chinesa, eles que viveram por muito tempo trabalhando isso, aperfeiçoando isso, eles dizem que o homem não pode ser muito yin, né? E a mulher não pode ser muito yang, ou seja, demorar muito num certo estado, pois a mulher que é muito yang, ela pode carregar muita energia masculina. Por exemplo, agora a gente está numa época de política, tem muita mulher aí que está brigando, falando muito, conversando muito, perdendo sono, e isso altera todo um ciclo feminino, que é muito importante ela estar alinhada com a natureza, né? Então a gente não pode ter é, é, tanto desequilíbrio, e a gente precisa organizar e aceitar o ritmo biológico, né? Então o yin e o yang em desequilíbrio vai gerar vários desgastes, né? Desequilíbrios. Então, na visão da medicina chinesa, não existe doença, existe algumas síndromes que têm a ver com os aspectos de desequilíbrio. Se eu organizo o meu equilíbrio, eu sano as queixas, né? Sano as síndromes. E aí sim eu vou equilibrar bastante e voltar ao normal, tá? Então, tem pessoas que têm lúpus, né? E lúpus seria uma doença, teoricamente, que não teria cura, mas tem como organizar. Então, as pessoas podem passar anos sem apresentar um sintoma de lúpus ou de alguma outra doença que seria intestinal, inflamatória, desde que entre no equilíbrio. E aí a gente tem que o yin é um equilíbrio mais físico, né? Então, se ele está em desequilíbrio, vai ter um desequilíbrio orgânico mais físico, mais ligado à matéria, e o yang é mais energético, então vai ter um desequilíbrio mais voltado ao emocional, à energia, ao movimento, ao pensamento, né? O yin é mais ligado ao frio, à insônia, à secura, à inquietude, às dificuldades de gerar o yang, né? E o yang também tem a ver com a insônia, com o calor, com a inquietude, com a dificuldade de gerar o yin, tá? Alexandre, mas se o yin tem a ver com insônia e o yang tem a ver com insônia, o que que eu preciso organizar? A pessoa, tá? A gente tem que entender quem é aquela pessoa. Como é a sua insônia, né? É uma insônia que você não consegue dormir, ou é que aquela insônia que você fica acordando várias vezes à noite e tem um sono pingado, né? Então, porque uma coisa é ligada ao movimento e outra coisa é mais ligado ao estado de repouso, ao estado de mental, né? Então, uma coisa é uma insônia por preocupação e outra coisa é aquela pessoa que está tudo tranquilo, deita, mas não consegue dormir, tá? Então a gente tem que entender quem é a pessoa para a gente dizer se a insônia dela é mais yang ou é yin. Na inquietude, nós temos aquela pessoa inquieta que não para de pensar, que é muito yang, é muito enérgico, e tem aquela inquietude da pessoa que, mesmo estando parada, está com algum tipo de tremor, tá? Que um exemplo é o Parkinson, né? Então é aquela pessoa que está com a matéria, o estado físico debilitado, e pode ter tremor, tá? Como o tremor de frio, né? Então, o frio é yin. Então, uma pessoa com frio, ela fica inquieta. Muito difícil uma pessoa estar com frio e ficar quietinha na dela. Ela fica tremendo, ela treme os lábios, treme as mãos, né? Então, a gente tem que entender quem é a pessoa e não só decorar o que está escrito, o que tem nos textos, tá? Então, é muito importante a gente ver esses desequilíbrios. E o Sattva, né, que a Mavi comentou, é muito importante para o estado de equilíbrio. Então, é a energia que mantém um equilíbrio do Yin, do Yang, e o estado de tranquilidade, que eu sei que eu vou ter que movimentar, mas eu sei que também eu preciso de um repouso. Então, estando em equilíbrio, eu não vou manifestar doenças, né? É normal a gente acordar uma noite mais cedo, acordar, passar o dia e dar um sono. Então, se a gente respeitasse esse pedido do corpo para descansar, seria ideal, mas nós não podemos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que trabalhar, tem que, né, cumprir uma missão, uma jornada, então é difícil a gente conseguir equilibrar tanto o nosso yin e yang, né? Então, tem gente que dá plantão, né? Então, tem fatores importantes que precisam ser observados, como os sintomas, para a gente poder equilibrar, né? Pois quando o yang sobe, o yin desce. Quando o yin sobe, o yang desce, né? Então, o yin e o yang estão sempre
tentando se equilibrar, né? O problema é que hoje a gente pode ter o desgaste do yin ou o desgaste do yang, né? Ou a subida do yin ou a subida do yang, de forma patológica, né? Então, muitas vezes, a nossa terapêutica de tonificar o yang, que está muito baixo, a gente indica o paciente a pegar um sol, fazer uma atividade física, comer alimentos mais picantes, como a Mavi falou, e muitas vezes o próprio paciente sente essa necessidade, né, de comer um alimento mais picante, com mais tempero, né, com mais energia. O raciocínio mais rápido, né? O paciente que precisa trabalhar isso, né? Então, para tonificar o yang, tem que ter umas práticas né? A medicina chinesa tinha vários exercícios, vários jogos que precisava trabalhar a mente, né? Então, a gente precisa colocar o paciente para fazer palavras cruzadas, né? Tá sempre movimentando, principalmente o estado mental, né? Cantar, dançar, suar, fazer exercícios mais ligados à parte cardiorrespiratória, né? Já se eu precisar tonificar o yin, é importante a gente entender quem é aquela pessoa, né? Porque para tonificar o yin, a gente está falando de energia yin, é repouso, é relaxamento, é descanso que o paciente pode não estar tendo, né? Então a gente precisa trazer isso para ele, né? Trazer esse momento de relaxamento. Então é importante a higiene do sono, ele entender que tem hora para dormir, tem hora de fazer atividade física, tem hora para ele descansar, e aí ele vai dormir e liga a televisão para assistir Netflix, para ir para o celular, né? E aí é muito interessante que ele entenda que ele precisa dessa energia yin, do descanso, para que o corpo dele se renove, né? Então, alimentos como peixe, sementes escuras, alongamentos, exercícios, né, de meditação, de silêncio, né, praticar o silêncio, praticar exercícios respiratórios. Então, isso é energia yin, tá? É uma forma da gente tonificar essa energia yin. E isso são preceitos que nós vamos precisar para as nossas próximas aulas, né? E aí, na nossa mudança de hábito, nós vimos que muita gente teve mudança de comportamento. E nessa mudança de comportamento, nós podemos ter o equilíbrio do yang, mas a pessoa muito yin, né? Então, o yang dela não tem o que trabalhar, seria diminuir o yin, né? Ou a pessoa está com um estado yin normal, estado de relaxamento, de sono, de descanso, está tudo bem, de repouso, respiração, está calma, mas o estado yang, quando ela está yang, ela é muito yang. Ou seja, acorda já no 220, já é fazendo muita coisa. Então, é aquela pessoa que tem uma agitação mental, mas que consegue parar. Então, esse estado muitas vezes é natural, né? Mas o paciente pode gerar até queixas, tá? Então, pode ser que eu viva naturalmente desse jeito, mas em um dado momento ele vai se queixar de se é excesso de procrastinação, de preguiça, de sonolência, de retenção, né, de líquidos, obesidade, depressão e pés frios, né? Que é o que a Mavi falou sobre aquela pessoa que é muito tamas, né? Então pode gerar tristeza, depressão, pessoa muito pesada, procrastina, né? Não toma iniciativa, tende a ser obesa, né? E uma pessoa com excesso de yang, que por mais que durma bem, mas é muito acelerada, já acorda muito ativo, ele pode até viver isso por algum tempo, mas num dado momento ele vai começar a se queixar de que não consegue desacelerar o pensamento, pode ter muita agitação, ansiedade, tensão, pensamentos acelerados, né? E cabeça quente, né? E aí isso pode aumentar a sua pressão. E aí, como a Mavi comentou também, nós temos locais que podem tendenciar a pessoa a ser mais yang, como aqui, onde a gente mora, no Piauí, tem muita energia, né? Muito calor, a gente tende a comer coisas mais picantes, e aí isso pode aumentar um pouco a pressão, né? E em locais mais frios, as pessoas tendem a ser mais yin, né? Então, tende a fazer menos atividade física, tende à noite, né? É um atrativo maior, então as pessoas passam mais a fazer as coisas durante a noite. Então, é interessante a gente ver quem é o nosso paciente para ver o que nós podemos fazer, né? Porque a terapêutica de quem está com yin muito alto vai ser sedar o yin, né?
E a terapêutica de quem está com Yang muito alto vai ser focar no Yang, sedar o Yang. E para sedar isso, né? O Yin, nós temos que, para quem é muito procrastinador, muito sonolento, né? A gente vai ter que organizar a rotina, regular essa rotina, ter compromisso, tá? E aí amanhã a gente vai falar sobre essa questão da energia do homem, de ter compromisso, de evitar vícios, evitar comportamentos que podem adoecer, né? Então, agir nos hábitos mais Yin, no momento de preguiça, de sonolência, colocar atividades, né, para que ele não seja tão Yin, regular os alimentos Yin, que, como a Mavi falou, a tendência é o paciente buscar aquele alimento que acaba adoecendo, e as práticas físicas que eliminem o Yin, né? Então, a gente vai ter que buscar atividade física para regular isso, para tirar o estado de preguiça do paciente, o estado de sedentarismo, de sonolência, de fraqueza, né? Já um paciente muito Yang, nós vamos ter que retirar os estados muito Yang, né? Para sedar o Yang. Então, estados e estímulos Yang, jogos, atividades de muita informação visual, como celular, né? TV, estímulos que o paciente tende a ter costume de fazer, tomar um energético, né? Então, a gente vai diminuindo essas práticas, porque isso pode ser um acelerador do estado de desequilíbrio do paciente, né? Então, regular a alimentação yang, práticas mentais e emocionais que relaxem o paciente, né? Então, práticas que... O que que te relaxa? Ah, é música, é massagem, é uma caminhada. Então, tentar tirar o yang e colocar práticas mais relaxantes, mais voltadas para um equilíbrio mental e emocional do paciente, né? Então, a gente percebe que o excesso de yin se parece muito com a deficiência de yang, tá? Porque o yin sempre vai estar maior do que o yang, assim como o excesso de yang se parece muito com a deficiência de yin, tá? O que a gente faz para diferenciar esses quadros, que se parecem muito, é observar aonde está o desequilíbrio, tá? Será que é o yin que está alto ou é o yang que está baixo, né? E a gente foca no desequilíbrio, tá? Se é o yin que está alto, eu vou agir sobre o yin. Se é o yang que está baixo, eu vou agir sobre o yang, tá? E aí a gente vai realmente entrando no mundo do paciente, entendendo quem é ele, o que que a gente precisa devolver para sua rotina, tá? Devolver para o seu estado de equilíbrio. Então, nos comportamentos yin yang, a gente vai ver muito essa questão da sutileza, né? Então, é muito importante a gente ver as queixas que o paciente tem. E ainda tem um estado muito comum, que é o paciente ter um desequilíbrio tanto de yin como de yang insuficiente, tá? Ou tanto yin como yang em excesso. Isso nos textos clássicos não trazem na visão da medicina chinesa porque não era comum, tá? Mas atualmente a gente observa muitos pacientes por uso de medicamento, de suplemento, em um estado da vida, viver isso, né? Ou seja, pacientes com pouca energia yin, pouca energia yang, a gente vai ter um paciente que nem relaxa, não dorme bem, mas que também não tem atividade, tá? E aí, como seria isso, Alexandre? Imaginem vocês um paciente que não consegue descansar, mas que também não consegue fazer os movimentos da vida, tá? É muito comum um paciente acamado, um paciente muito debilitado, que não consegue dormir, não consegue descansar, mas também não tem força para agir, tá? E isso não precisa ser um paciente acamado, tá? Pode ser um paciente hoje que a gente olha no dia a dia, mas a gente vê que ele está esgotado, tanto para fazer como para a parte material, física, né? A parte in dele, que é a parte da circulação da energia dele está ali esgotada, né? Então a gente vê que ele nem tem movimentos saudáveis e também a parte física dele não está saudável, né? Então esses dois aspectos são incompatíveis com a longevidade do paciente, tanto deficiência do yin e do yang, como o excesso do yin e do yang, tá? Alexandre, mas como seria uma pessoa com excesso de yin e excesso de yang? Seria aquela pessoa numa hiperperformance, né? Um atleta, aquela pessoa que está vivendo aquele momento da vida dele que ele está dando o máximo.
Então, ele, quando está acordado, é uma hiperperformance e ele pode estar tomando medicamento para dormir, para ter um sono profundo, para relaxar demais, tá? Então, ele vai ter um estado tanto físico como mental em excesso, tá? Então, é aquele cara que é um atleta que tanto o físico dele está no limite e o estado mental também está no limite, tá? E esse aspecto também é incompatível com a longevidade, tá? Então, um atleta que vive muito yang e muito yin, ele também tem uma vida útil curta nesse aspecto da vida, tá? Nesse momento da vida. Então, geralmente, tem que se aposentar muito cedo, tem muitas lesões físicas por estar usando muito físico, ou tem muitos problemas emocionais porque energético, porque gasta muita energia, tá? Beleza, pessoal? Faz sentido para vocês isso? Muito rápido, muita informação. Tranquilo? Então, pessoal, nesse primeiro momento é muito importante a gente entender esses aspectos, tanto da energia Yin como da energia Yang do paciente, né? E ver que no paciente de muito excesso, ele está com as características de uma hiperperformance, uma hiperfunção, né? Um atleta que faz uso de energético, de medicamento, e isso pode ser uma pessoa comum que está vivendo uma defesa de um doutorado, que está vivendo uma etapa onde tem que dar conta de uma vida, né? De um comportamento, de uma profissão, e aí a gente vai ter um estilo de vida com muitas demandas físicas e energéticas. Já um paciente com deficiência tanto Yin como Yang, nós vamos ter debilidades físicas extremas e energética também. Então, é um paciente praticamente ali que ele está precisando de energia e de recursos físicos, né? Então, paciente que acamado, com esgotamento de energia e principalmente energia ancestral, né? Energia que a gente recebe dos pais e que a gente vai passando para os nossos descendentes. E aí, como a Mavi comentou, né, que para quem esteve lá no começo da aula, ela teve 3 perdas, né? E aí ela foi atrás de várias práticas que cuidasse dessa energia, porque ela pensava, não, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu fisicamente minhas taxas estão ótimas, mas quando ela entrou no mundo da Ayurveda, quando ela conheceu a acupuntura, ela viu que tem muito mais a se trabalhar do que só aquela alimentação de comer um prato colorido, né? Então, tem aspectos de fatores constitucionais que a gente tem que ver se é vata, se é pita, se é fogo, se é terra, se é madeira, e se está muito yang e muito yin nesse aspecto, tá? Então, tem muita coisa para a gente juntar, para a gente dizer, não, esse paciente só não teve a resposta ideal, porque apesar do tratamento ser fantástico, o fator constitucional dele não aceita esse tratamento, tá? Então, a gente não pode generalizar, são vários fatores constitucionais que formam a pessoa. Então, como a Mavi falou bem, nós temos que ter os 5 elementos, nós temos que ter as energias yin e yang fluindo e se moldando no nosso corpo, na nossa mente, na nossa energia, tá? Porque se a gente ficar acreditando que eu sou madeira e eu tenho que comer isso, numa estação que muda, a sua digestão já muda também, tá? Então, não é um fator constitucional determinante. Muitas vezes é uma etapa da vida que a gente está vivendo, tá? Então, eu tinha asma na infância. Eu tinha várias queixas respiratórias. Hoje já não tenho. E meus filhos, os dois, nasceram tiveram em uma etapa da infância essa queixa. E assim como a Mavi, eu evito dar antibiótico, corticoide e outras coisas. Então, eles banham de piscina à noite, eles fazem o que eu não fazia na minha infância, porque hoje eu sei como equilibrar a energia, né? Então, se tem asma, né, como diagnóstico, eles não têm isso como manifestação física, tá? Isso para mim é fantástico, tá? Então, a terapêutica que nós vamos ter nos pacientes que são excesso de yin e de yang, né? A gente vai ter que retirar o estímulo yang primeiro. Então, geralmente, aquele atleta ou aquele cara que quer ser ter uma hiper performance, que quer ser um político, que quer ser um atleta de ponta, e está adoecendo, a gente tem que tirar primeiro os estímulos yang, né? Então ele, não, mas eu tenho que dar conta disso. Aí, ó, ou a gente desacelera,
né, que é o estímulo yang, ou a gente tira, né, os rajas, né, Mavi? Então, ou a gente desacelera, tira esses movimentos de performance, de ansiedade, de, de acelerar, né? Ou vai dar PT, né? Ou vai dar perda total. Então, ou a gente começa a tirar agora, ou uma hora vai parar a força. Então, a gente começa a tirar um pouco os estímulos yang e depois a gente vai para os estímulos yin, né? Então, os estímulos yin tende a ser um equilíbrio, né? Um freio e que vai sendo trabalhando aos poucos. E aí o corpo pode sentir abstinência, né? Ou seja, sentir falta. Então não é aquela pessoa que começa a sentir falta da academia, começa a sentir falta da vida que tinha antes, da rotina estressante. Então é normal a pessoa parar e começar a se sentir não produtiva, né? Poxa, por que que eu estou domingo em casa se eu podia estar trabalhando, se eu podia estar fazendo outra coisa, se eu podia a pessoa tem que entender que ele tem que ter um ritmo mais saudável, né? Então, muitas vezes o paciente que está entrando em equilíbrio, ele pode sentir a abstinência daquela vida acelerada dele, né? E numa pessoa com deficiência do yin e do yang ao mesmo tempo, né? Ou seja, pessoa que está com esgotamento das duas energias, a gente inicia de forma passiva e cuidadosa, né? Ou seja, um paciente acamado, a gente pode começar com floral, com aromaterapia, com algumas homeopatia, com reiki, com acupuntura e vai colocando energia nessa pessoa. E aí entra os chás, entra algumas ervas, entra coisas que vão dar energia para essa pessoa sem que seja uma bomba de energia, né? Então, massagens é fantástico para uma paciente acamado, para um paciente esgotado, né? Eu sei que muitos de vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, a massagem cai muito bem. A aromaterapia é uma forma passiva do paciente encontrar um equilíbrio, né? E cuidar da alimentação, tanto yin como yang. Cuidar de uma alimentação equilibrada, né? Que traga um aspecto de equilíbrio yin e aspecto de equilíbrio yang, né? Então, comer um pouco de tudo para que a gente possa trazer essa energia. E aí, muitas vezes, o paciente vai pender para um dos lados, né? Ah, eu quero mais um alimento mais picante, mais salgado, mais amargo. E aí a gente vai entendendo o que que nutre melhor esse paciente, né? E aí depois a gente entra com atividade física, porque não adianta a gente pegar um paciente acamado e dizer para ele que ele tem que fazer caminhada, ou pegar um paciente esgotado e dizer você precisa de atividade física, né? Então não estou dizendo que a atividade física é ruim, eu estou dizendo que tem que ter energia, porque aí o cara vai querer fazer uma caminhada e pode ter um problema sério durante uma caminhada, porque a pressão dele não está regular, circulação, tanto física como energética, né, não tá acontecendo e pode ter uma sensação de desmaio por fraqueza, né? Então, é muito importante a gente cuidar do físico, com as massagens, com liberações, com acupuntura, aroma, né, com essências mais energéticas, que possa ajudar ele, né? Então, a gente tem várias aí que podem ajudar, né? Peppermint, Lang Lang, é, e aí tem várias que a gente pode estar elencando, né? A própria... é, ah, agora fugiu aqui ah, o Copaíba, né, que é muito bom para cicatrizar e ajudar a dar energia, tá? Então, tem várias essências muito boas que podem ajudar. E aí a gente pode começar a indicar atividade física melhor, então se puder um personal, que é um profissional mais indicado, né, para estar acompanhando, né, essa debilidade, mas é muito importante devolver essas energias, tanto yin como yang, tá? Então, pessoal, aqui seria a nossa primeira aula, tá? Então, a gente tem aí um número bom de pessoas acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês, tá? A gente vai estar... eu vou parar aqui a gravação, tá? A gente vai estar aqui com vocês esclarecendo qualquer dúvida, tá? E deixando bem